Definitivamente fica cada vez mais claro que as elites brasileiras precisam urgentemente se atualizar com aquilo que estão pensando, refletindo, escrevendo os seus correspondentes nos países ditos desenvolvidos, né? No centro do capitalismo no mundo, como os Estados Unidos e a União Europeia. E no caso aqui eu me refiro especificamente a um jornal que é o baluarte do liberalismo financista no mundo, ou pelo menos um dos mais importantes, é o Financial Times. Todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento. E um dos principais articulistas justamente desse grande jornal é um economista muito conhecido, um conservador, um liberal, chamado Martin Wolf. E pois esse economista, né, ele teve o seu artigo, a sua coluna, uma delas, né, a última, traduzida na última sexta-feira e publicada no jornal Valor Econômico. E o que acontece? Nessa coluna, o Martin Wolf, que é um grande defensor do establishment, quer dizer, é o último a poder ser acusado de esquerdista, de petralha, de populista ou de bolivariano, tá certo? Como é a primeira reação, né, do financismo tupiniquim, quando a gente começa a falar em alguma coisa que para ele soa como xingamento, que é o rentismo. Pois então, o Martin Wolf ele diz que o capitalismo rentista é uma ameaça à democracia. Exatamente isso que vocês ouviram. Um dos representantes do establishment, do capitalismo financeiro internacional, diz com todas as letras: o capitalismo rentista é uma ameaça à democracia. E por que o Martin Wolf ele afirma tão categoricamente essa qualificação, vamos dizer, entre aspas, negativa do rentismo? Porque ele acabou percebendo aquilo que a gente já vem dizendo há décadas, tá certo? De que você tem uma deformação radical, tá certo? Extremada na forma de organização da produção, mas principalmente da distribuição dos rendimentos, dos lucros, né, da acumulação de capital, como a gente diz, no âmbito do sistema financeiro, a partir da superdimensão que adquire o financeiro, né, a porção financeira do capitalismo contemporâneo. Porque, na verdade, você tem a distribuição de riqueza sem que haja produção de riqueza. Quer dizer, o rentismo é exatamente isso. É viver da atividade parasita, não produtora de bens reais, de serviços efetivos, né, para a população ou para a sociedade, e usufruir pelo sistema da dinâmica de acumulação no âmbito do sistema financeiro de uma renda para a qual as pessoas não contribuíram em nada. Tá certo? Quer dizer, o que acontece? Isso a gente tem a evidência no caso brasileiro, tá certo? Quer dizer, onde, por exemplo, as atividades nas bolsas de valores, os lucros dos bancos, os ganhos dos fundos financeiros nacionais e internacionais são pautados exclusivamente pela lógica da especulação. E especulação é exatamente um tiro no pé na própria sobrevivência do sistema capitalista. E por isso que o Martin Wolf diz que, a continuar esse tipo de sistema, você coloca em risco a própria sobrevivência do modelo vigente. E, segundo ele, quer dizer, do ponto de vista de quem está querendo defender essa ordem estabelecida, ele acha que isso coloca em risco a democracia. Por quê? Porque você tem um processo crescente e estupendo de concentração de renda, certo? De aumento da desigualdade, de aumento dos índices de pobreza, dos índices de miséria. E isso, obviamente, são fatores que, do ponto de vista de um liberal, quer dizer, colocam em xeque o próprio processo democrático, porque ele pressupõe que deveria haver, quer dizer, algum grau de harmonia,
de satisfação, vamos dizer, da grande maioria da população com o próprio sistema social e econômico que o capitalismo propôs. Então isso foi o que aconteceu, por exemplo, nos países do Ocidente, né, da Europa, logo depois do final da Segunda Guerra. Esse foi o padrão, né, dos chamados tempos de ouro, né, do capitalismo norte-americano. Mas o fato concreto, quer dizer, que principalmente a partir da crise mais recente, né, de 2008 e 2009, que já vai completar uma década, quer dizer, ficou evidente que a dimensão financeira ela se sobrepôs e ela está sendo o elemento dominante, não apenas do ponto de vista da acumulação de riquezas, mas principalmente da formação de pessoas, de profissionais nas universidades, nos centros de pesquisa e principalmente nos espaços de decisão de políticas públicas, tá certo? Nos bancos centrais, no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial e assim por diante. Por isso, nós devemos tomar com muita gravidade esse alerta, tá certo, que Martin Wolf nos faz. O reitismo é uma ameaça à democracia.